é que não existe investimento nesse país. Isso é um debate interessante. Não também. existe investimento nesse país. A gente debate vive em regime de interessante. juro negativo. O início, teve um cara, 400 anos antes da vida de Jesus, que chamava Confúcio, que dizia que o início do debate sério é você chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, não é isso? A inflação, Como você falou, não é do job, é prostituta. não é isso? Exatamente. É para chamar como? É isso. Não existe inflação de 5% no Brasil. Nunca existiu desde 94. A inflação real é o aumento da base. Se você pegar o aumento da base e você corrigir pelo número de pessoas e pelo crescimento do Brasil, quem não tem um retorno acima de 22% a 25% ao ano no Brasil perdeu riqueza. O ouro aumentou 50% esse ano e o ouro deu uma péssima reserva de valor. Se você esse ano não teve mais de 50% líquido em real, você perdeu em ouro, velho. Se você falar em Bitcoin, nem conta, né? Isso que o negócio decomplica a cada, sei lá, 4, 5 anos, não é isso? É isso. Não, se o governo imprime 15%, 20% mais de dinheiro por ano, a riqueza desse país aumentando 50%, não volta a ser o que era em 2011. Vale a pena você ter 5%, 10%. Aí você tem 10% de ganho e ainda tem que pagar imposto, não é isso? Você ainda paga imposto sobre sua perda real, não é isso? Uma das lições desse livro é essa. Que a gente vive num regime de repressão financeira, o uso do dinheiro físico está sendo reduzido, o governo não tem mais como aumentar a dívida, o governo não tem como aumentar a arrecadação, a curva de Laffer, o governo não tem... O que faria você ficar aqui no Brasil, pra você não ir embora? Pra gente mudar isso aqui. Você é um cara que Em um mês? Eu espero... Não, em um mês não, Okay. cara. Quem é homem de verdade tem que lutar por 10, 20, 50 Sim, eu vou anos. produzir... Lenin disse que a revolução se faz do exterior. Lenin estava na Suíça durante a revolução. Trotsky estava nos Estados Unidos. Stalin estava numa província lá como é no lugar onde ele a roça que Mas ele você veio. tá falando de cara que não é Esses homem. caras não são muito exemplo, não. Rapaz, Eles não Stalin são- era ladrão de matar gente com arma na mão. Esse cara não era homem. Ele pessoalmente mandou matar mais de 100 mil Não, pessoas. então quer dizer que o cara bunda que mole, mata, não é isso, então não? ele Que isso? é O quê? homem por matar os outros? Não, o quê? O cara é homem por matar os outros? Como? O cara é homem por matar os outros? Eu não tenho como... masculinidade são 4 coisas, não é isso? Hombridade não é apenas honra, não é isso? Honra é um dos elementos de ser homem, não é isso? Quem estuda o pessoal masculinista aí, o pessoal do Rollo Tomasi, quem quiser ler o livro clássico, tem do Raccoon, excelente, né? O livro do Raccoon é um clássico, não é isso? A masculinidade, para quem estuda essas coisas, são 4 coisas, né? O cara se sente homem quando ele tem mulher, quando ele consegue pegar mulher, quando ele consegue ter um emprego, não é isso? Quando ele consegue gerar dinheiro, se sentir útil. Quando ele tem um Deus, ele também se sente homem, não é isso? E quando ele consegue ter força física, ele consegue fazer atividade física, malha, ele é reconhecido no boxe, no jiu-jitsu. Então, a masculinidade é honra, coragem, não é isso? Capacidade e honra. Só existe honra em quadro de honra. Mas mesmo um cara desonrado, quando ele tem coragem, ele é um cara admirável. Quando ele tem uma força absoluta, Então é o uma coisa Hitler é um admirável. cara que é de honra, então. Porque Rapaz, ele teve coragem. Ele disse e fez, não é isso? Agora, em vários aspectos, ele foi desonrado. Inclusive com a Paula, com a mulher dele, não é isso? Em vários aspectos, ele foi desonrado. Hitler era um cara forte ou covarde, fisicamente? Covarde. Era um cara fraco e, geralmente, as coisas que ele prometeu e fez, normalmente era por medo ou... Na verdade, ele não prometeu isso, né? Ele estava enganando Não, as o que tinha pessoas no... igual o líder Mas que a ele gente falou tem. que ia acabar com os judeus no Minecraft. E Tem não- escrito e lá, não- não é isso? e ou não cumpriu, né? Ele não cumpriu. Isso, mas botou pro cano, né? Isso, várias coisas que ele falou Ou ali, seja, então ele fez. não tem nem honra, não tem nem isso. palavra e nem coragem. Ele era um lunático que a gente deu espaço para ele e o fato dele ser lunático e ninguém conseguir pôr pressão nele, Muita aconteceu gente, essa eu merda. perdi muitos seguidores por dizer que o Flávio Dino é um cara que tem uma coragem enorme. O cara, ministro da Justiça, foi responsável pela prisão da galera, daquela maneira que aconteceu. Dizer que não tem vídeo e acabou, sumiu o vídeo. Esse cara tem coragem ou não tem? Flávio Dino tem muita coragem. Eu vou negar, isso é um fato, meu irmão. Eu posso não concordar com nada com ele. Eu posso achar que ele, fez várias coisas absurdas. Eu posso dizer, o cara é ideologia. O cara acreditar no comunismo, eu acho que o comunismo devia ser criminalizado. A própria ideologia dele já devia ser crime. Só que eu vou negar que o cara é corajoso? Ele não teve coragem? Ele não podia responder internacionalmente pelas coisas que ele fez ou não? O cara que pula do prédio é corajoso? Rapaz, depende do motivo de pular do prédio. Por exemplo, já que você trouxe o bigodismo em questão, teve o maior general bigodista, era um cara chamado Erwin Rommel, você já ouviu falar? A raposa do deserto, o cara que botou pocão lá no norte da África. Chegaram vários colegas dele na casa dele, inclusive tem relatos da filha e dos parentes dele que aconteceu isso. Disseram assim, a gente vai fazer um grande favor a você, você vai se matar. Porque tem pessoas que dizem que você é muito melhor que o Führer Supremo e já tentaram matar diversas vezes no Führer Supremo, para que você seja o Führer Supremo. Você vai se matar hoje, senão sua família inteira vai por saco. Tá aqui o negócio que você vai mastigar e vai morrer de boa. Pode se despedir de sua família e fazer seu testamento. A casa está cercada. Se você 5 horas da manhã não estiver morto, vai cair todo mundo aqui. Esse cara se matou por coragem ou por covardia? Covarde, porque não enfrenta as leis. Se você fala que um país não tem lei, O país você não enfrenta... está cercado, está cercado. Inclusive o cara que está fazendo esse negócio, você prefere que sua família inteira morresse do que só você. Cara, sabe o que? Você conhece Massada lá em Israel? Chegou aí lá? Eles todos se mataram. Pois Inclusive é, mataram... eles todos se mataram, não.
alguns, com essa mentalidade, mataram as próprias famílias. Isso. Inclusive, um matou a família do outro. Tem inclusive os discos. Né? A maioria dos caras ainda juram lealdade eterna em Israel e Massada. Né? Tem os discos até hoje. Você viu lá o negócio de cerâmica? 10 mil romanos ficaram 3 anos cercando o Palácio de Herodes. E aí esses caras tomaram a decisão, não contou para as famílias, falou, a gente não vai ser escravo de Roma. E aí um começou a matar o outro. Eu não vou matar meu próprio filho, você não vai matar seu filho. Mas se eu matar seu filho, fica mais fácil você matar o meu, não é isso? Você imagina. E aí fizeram um aí sorteio só de quem matar a mãe e disso, o filho do outro. Só sabe disso porque sobraram uma mulher com 2 crianças. No esgoto, que eles se meteram no buraco que os outros não entravam. A privada de Herodes, e onde a mulher... Como é o nome que pediu a cabeça de João Batista? Onde ela dançava. Salomé. Onde Salomé dançou, ainda tem a pedra no chão. Aí eu Mas nunca eu fui lá, quero não. saber Você já agora foi lá do- na... já? já- Em eu Massada? nunca fui, não. Subi lá. Eu espero ir na Terra Santa ano que vem. Diz que é uma experiência Vamos lá transcendental. comigo, pô. Você sentiu alguma coisa lá? Animal, cara. Já fui 3 vezes. Rapaz, imagina Melhor você no viagem. Castelo de Herodes, não é isso? É. Os 3 melhores lugares do mundo, número 1, onde teve mais milagre, onde tem mais frequência que eu já vi na vida, é na Galileia. Não, mas Massada não. Ela é um lugar amaldiçoado, ou não? Não, lá é amaldiçoado. A Galileia é um negócio absurdo, onde Jesus morou, em Cafarnaum. Onde você sentiu mais? Foi no Rio Jordão, lá no Egito, onde recebeu Ó. as tábuas? Não, lá não é lá, não. É na Arábia Saudita, provavelmente. O Monte Sinai do Egito, o povo de Israel ficou com ele por vários anos, escavou, não achou nada, devolveu a península do Sinai pro Egito. Eles acham que é na Arábia Saudita agora. Eles acham, não, eles têm certeza que Você é lá. foi lá na Arábia Saudita? Ainda não. Na próxima viagem eu vou. Mas já fui no Horebe, no Sinai do Egito, que é muito top historicamente e tal. Mas como Israel pegou, escavou e não Não, viu e nada... mesmo que não tenha sido o lugar que recebeu as 10 tábuas, é um lugar próximo onde Jesus passou. Jesus não foi para o Egito e voltou, não é isso? Ali tem outras histórias, que Elias e tudo. Ó, o lugar mais doido da terra é a Galileia. O segundo lugar mais maluco para mim é o Rio Jordão, perto da Palestina ali, que é onde é o Monte da Tentação. Onde Jesus mesmo foi batizado. Tem uma divisa. certa polêmica onde é o lugar exato, não é isso? Mas tem um trecho, né? Mas lá é o lugar onde Jesus foi batizado, o lugar onde o rio parou para o povo de Israel passar. Ali o Elias foi levantado no redemoinho. E ali o Naum, que é do exército vizinho, ele veio e deu aqueles 7 pulos no rio lá. Naamã pulou, deu 7 pulos no rio no mesmo lugar. Esse lugar tem uma frequência monstra. E o terceiro é lá na Grécia, na ilha de Patmos. Onde o João viveu 40 eu fui anos. Lá. Onde ele recebeu a revelação de Apocalipse. Toda. Ali você tem que ir, viu, tio? A ilha de Patmos, você sentiu E uma aí coisa que você- poderosa. Animal. E depois você pega um barquinho ali de uns 40 minutos e vai lá para 7 igrejas de Apocalipse na Ásia Menor. Ali é onde você vê a história inteira. Um negócio que eu ia lhe perguntar sobre as cartas, porque é isso, as cartas têm um monte de coisa que não tem na Bíblia. E as cartas falam várias vezes que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve exercer autoridade sobre o homem. Seu entendimento Não a teológico... carta de Apocalipse, não, né? Você Não, tá falando as é que cartas Paulo de Paulo, fala. isso. Tem várias cartas Ah, que ele diz que a mulher deve ficar calada na igreja, que ela não deve exercer autoridade Ele sobre fala o isso homem. em Corinto, eu vou te explicar por Tem quê. Coríntios e tem, como é o nome do outro? Timóteo, não é isso? Tá. E Timóteo é discípulo dele. Ele chega em Corinto, o que está acontecendo? Ali tem uma conversão em massa de prostitutas, e as prostitutas são faladeiras. E elas converteram numa noite e queriam opinar no outro dia. Então, o contexto histórico disso é para Sim. falar, fica na sua, você acabou de chegar, então você não tem que falar. Não é essa proibição. Se for pegar o contexto judaico, na genealogia, dificilmente você vai ver mulher sendo contabilizada. Existe um processo, é isso que eu quero te falar. Existe um processo de desvalorização ao longo dos séculos que está sendo cobrado Foi agora. só uma coincidência, não tem nenhum dos 12 apóstolos mulher, então. Não é que é coincidência, é porque os judeus é desse jeito. A mulher ficava em casa mesmo. A minha esposa, ela não trabalha, ela fica em casa. Minha casa tem 11 funcionários, tem governanta, e ela gerencia Você acha que tudo. a Bíblia, quando Timóteo diz que nenhuma mulher deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não proíbe a mulher ser pastora? Cara, é porque não é hierárquico. Se você ficar confundindo, o casamento não é relação hierárquica. Não. Não é verticalizado. Não, a gente não está homem na falando de frente. casamento. A gente não está falando Não, de mas casamento. é porque a mulher, a posição é essa. Sim, mas a gente não está falando de casamento, está falando da comunidade religiosa, não é isso ou não? Nós estamos falando o seguinte, é impossível falar de homem e de mulher e não falar de casamento, porque na hora que Deus cria tudo em Gênesis 1, ele já cria o homem. Em Gênesis 2, ele já forma o homem e depois forma a mulher. Os dois foram criados no mesmo ato e na mesma pessoa. Sim. Não, a mulher foi criada depois, não é isso? Negativo. Como não? Eu te explico. No capítulo 1 está falando criar, no 2 está formar. A diferença de criar e formar é um absurdo. É por isso que muita gente está assistindo agora e não prospera. Porque eles criam mentalmente uma coisa, mas não formam aquela coisa. Então você vai pegar o capítulo 1. O capítulo 1 é criação, o 2 é formação e o 3 é a queda. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26,
façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água, e dá o comando de abençoar eles, frutificar, multiplicar e encher a terra, ali é criacional. Quando você vai no 2:7 ou 2:17, lá fala, e Deus forma o homem do pó da terra. Eu vou te dar outra curiosidade. O meu quarto lugar favorito do planeta Terra, sabe onde é? Não faço ideia. Tanzânia, cratera Ngorongoro. Esse lugar provavelmente é o Éden. 30 quilômetros de lá. Mas por quê? Qual a evidência Eu que te esse lugar é o falo, Éden? eu te falo. Você vai pegar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quando você entra no 3, você está vendo toda a queda. Deus não fechou o jardim. Ele... Expulsou. Não. Deus faz Adão fora do jardim. Está escrito. Se Deus quiser, eu abro aqui e te mostro. Ele faz o homem fora do jardim e coloca o homem no jardim. Quando ele fecha, ele não fecha o jardim, ele fecha o caminho para a árvore da vida. Por que que provavelmente é lá? A humanidade é comprovada, né, por antropologia que começou na África, sabe disso? Está de acordo ou não? Isso é polêmico, mas é, Não, é a teoria antropologicamente. dominante. É. Não, é porque é achado antropológico. Eu estou falando de nenhum outro assunto, esquece religião. Uma das evidências que a vida começou na África é que a diversidade genética dentro da África é maior do que fora. Então devia ter um histórico maior. Você vai lá de anotar, você anota tudo, você vai nesse lugar, você precisa de ir lá, pra você ter a sensação. Cratera é o nome do lugar. Os geólogos falam que lá tinha 6 mil metros de altura, igual o Kilimanjaro, que eu também tive no Kilimanjaro, que é um vulcão. Uma cratera vulcânica de milhares de anos. Isso, esse é em Ngorongoro. O que acontece? Ele tinha 6 mil, ele explodiu. O que é a parada lá hoje? Lá tem 30 mil animais vivendo em condomínio fechado. Lá tem um platô, lá tem água salgada e doce, longe do mar. 30 quilômetros de lá tem o primeiro osso, né, o fóssil identificado de humano. A Lucy está na Etiópia, um pouco acima. Os rios que banham o Éden. Está escrito assim, ó, essa terra aqui, esse rio, ele contorna a terra de Avilá. Esse aqui contorna a terra de Cuxi. Aí você pega Cuxi, é um reinado antigo do Sudão. E fala, a direção de um rio, tem um Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Um vai para a direção da Síria, que é só a direção. O outro contorna a terra de Cuxi, que é o antigo reinado do Sudão. E tudo falando sobre a terra oriental. A África Oriental, o Oriente, para quem está assistindo, é o lado que o sol nasce. Por que eu estou te falando isso? Meu rolê, esse ano eu fiz 27 viagens internacionais. E eu fui para lá por acaso, velho. Eu estive na Angola, onde eu estou ajudando a construir uma cidade, já tem alguns anos. Estive na Nigéria para acessar um mover de Deus lá do Paul Enoch, que é o pastor de lá, que tem uma igreja com 100 mil lugares, um negócio absurdo. E desci para esse lugar. Aleatório, só senti. Um dia eu estava orando, aí veio no meu coração assim, vai num safari. Falei, vou perder meu tempo em safari, coisa nenhuma. Aí eu ia para a África do Sul e um monte de cara falou, vai na Tanzânia, vai na Tanzânia. Quando eu chego lá, os animais convivem em harmonia. No buraco que você está falando. Nesse buraco. Cara, Ngoro, o nome do lugar, cratera. É esse lugar aí, ó. Esse lugar... É um buraco de vulcão. É o buraco aqui, a parede. Essa parede hoje tem 600 metros, eu acho, se não estiver enganado. Aqui, ó, tem 18 quilômetros De raio. de raio. E aqui tem água salgada e doce e os Big Five estão aqui dentro. Tem tudo aí. Por que é desvalorizado? Porque é africano.